gravação. Iniciando aí a gravação. Bom dia a todos, né? Um bom dia caloroso, né? Para poder espantar de leve só esse friozinho, porque esse frio também é bom, né? Dá um aconchego, dá uma sensação boa, né? Colocando um ou dois agasalhos, né, Ana Paula? Para que a gente possa ficar na temperatura agradável. Espantando também a sensação de sono, nossa. É quase uma prisão quando eu entro naquela cama. Parece que o edredom, a coberta está me prendendo ali dentro e não tenho mais forças para sair. Estou um café quente, Desse jeito. um café mineiro para poder dar uma levantada e a gente fazer as nossas atividades, para batalhar. Cada dia uma coisinha, né, para a construção aí do nosso sonho de se apropriar em alto estilo de uma profissão jurídica que a gente tanto quer, que a gente almeja, que a gente sonha. Tá? E nada melhor do que a gente passar pelas instituições que realizam a persecução penal nesse aspecto, nesse âmbito aí da Lei Maria da Penha, em que a gente tem a oportunidade de visualizar e de trabalhar todas as instituições envolvidas na persecução penal, as tradicionais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, OAB, Defensoria, Promotoria, Ministério Público e o Judiciário. E além dessas tradicionais, a gente também poder entender a importância para o direito de disciplinas como sociologia, como psicologia, né, que são, né, as duas profissões principais nesse apoio das equipes multidisciplinares, né, e as que estão mais, vamos dizer assim, imediatamente próximas da atividade jurídica, em razão da necessidade que o juiz tem, que os profissionais do direito têm, de entenderem a mecânica, né, as causas e consequências da situação de fragilidade econômica e de fragilidade psicológica. O que é que uma fragilidade psicológica pode resultar em vitimização, ou seja, em uma pessoa tendente a entrar em um círculo de violência, em que ela não que se sujeite, né, mas acaba sendo sujeitada por ciclos de violência das quais ela não consegue sair. Né? Não porque não quer, muita gente aponta o dedo dizendo que é porque gosta, é porque isso, que se não gostasse saía, como se as coisas fossem muito simples. Né? E normalmente quem tem essa rapidez em apontar o dedo, né, eu não vou dizer categoricamente, mas está, no mínimo, subestimando essas questões e talvez ele mesmo seja vítima ou alvo de algum meio, né, que o faça repelir a ideia de analisar de forma correta o que é que está por trás daquela violência, o que é que está por trás daquelas complicações. Né? Quando você tem receio, medo, ou você não quer, de hipótese alguma, pensar em um problema, isso é um mau sinal, porque aparenta que você esteja envolvido de alguma forma em problemas parecidos e que você, por já saber de antemão, já rejeita qualquer possibilidade de falar sobre isso. Aí a sua reação para que você não revele isso é você apontar o dedo para os outros, né? Aí você tem aquele ditado de quem muito aponta o dedo tem três apontando para você, né? Então, olhe, analise, né, o que é que você faz ou é capaz de entender sobre essas questões para depois você tentar analisar o que é que o outro passa, já que você pode estar passando pela mesma coisa e no lugar de compreender a situação, né, que você está, você busca entender o que o outro está passando. Mas, enfim, vamos voltar aí para o nosso texto, tá? Para a nossa audiência. A gente, se eu não me engano, estava analisando a delegada, não era isso? Ou a gente já passou dela? Vocês lembram? Roberto, a aula que você deu na sexta-feira foi a mesma de quinta-noite? Foi.
Ah, sim. Então foi. Você passou um Paramos, vídeo pra gente. paramos na delegada, né? Uhum, Na análise da fala da delegada. Então vamos isso. voltar aqui para ela. Aqui eu vou fazer um bate-bola aí rápido com vocês, chamado em algumas reportagens como pinga-fogo, só para ir passando aí os temas, né? Que a gente já viu, para que vocês possam dizer se estão lembrados. Vocês lembram o que é defensor dativo? Sim, Lembram, né? sim. Aquele defensor dado pelo juiz quando o acusado não tem condições de pagar um advogado, né? E quando é que o juiz sabe que ele não tem condições de pagar um advogado? É porque a pessoa é muito pobre? Qual é a condição? Alguém lembra? Isso eu não lembro. Da condição, não. A hipossuficiência econômica. A pessoa Ah, pobre, tá. pobre nos termos da lei. Nesse caso aqui, ó, a gente pode pensar, não, professor, mas tem um pessoal que recebe benefício, né? Inclusive até esses R$ 600 aí do governo. Né? Pobre nesse sentido é a pessoa que está passando aperto, professor. A pessoa que não está conseguindo pagar as coisas do dia a dia. Nesse âmbito da assistência social, né, para, vamos dizer assim, um auxílio para quem está passando por alguma necessidade, ser pobre nessa condição é diferente de ser pobre para o processo, para você estar em um processo. Porque você tem duas condições no processo. Ou você paga custas, isso aí na área civil, né? Na área criminal não tem custas, não. Até porque é o Estado que vai entrar com a ação. Tá? Mas aí você tem dois aspectos. Ser pobre nos termos da lei, quando você se refere a processo judicial. Ser pobre nos termos da lei é você não ter condições de pagar umas custas de um processo. Por exemplo, você entra com ação e você tem que pagar R$ 200, R$ 300 de custas para você entrar com o processo. Você diz, olha, eu sou pobre nos termos da lei, não dá para pagar esse valor, porque se eu pagar esse valor, eu vou ficar em aperto com relação às minhas despesas de casa, né? Então, eu queria aí ficar dispensado desse pagamento. Entende? Dá para entender assim? Sim. Dá, né? Sim. E em razão também ao advogado. Olha, não dá para pagar advogado, porque se eu for pagar advogado, Ave Maria, eu não vou ter como pagar o aluguel, eu não vou ter como fazer feira, aí eu pago pensão para o meu filho, aí eu vou deixar de pagar a pensão, aí vai ser uma coisa ruim, não tem como pagar não. Ah, ok. Já que não tem como pagar, você declara aqui que não tem como, para que você possa ter direito a um defensor. E o defensor vai fazer a entrevista. Olha, você trabalha em quê? Qual é a sua renda? Comprove aqui, me deu um comprovante. A pessoa olha quais são as suas despesas diárias, assim, acessado. Por quê? Realmente fica difícil pagar um advogado. Então, você está dentro do critério para que a defensoria possa assumir a sua causa, a sua defesa. Tá? Então, ser pobre nos termos da lei para o judiciário, para você entrar no processo, melhor dizendo, né? Porque o judiciário pode impor você pagar uma coisa e você, olha, não tem dinheiro não, mas vai pagar do mesmo jeito. Não é pobre, né, para o judiciário como um todo. Porque lembra, se você tem que receber esse auxílio aí e o governo não dá, dizendo que você não precisa, você pode dizer para o judiciário, olha, eu preciso sim. O judiciário vai olhar para você, realmente, você demonstrou aqui que está em condições de receber passando por condições que impõem o recebimento desse auxílio. Então, eu vou determinar que o Estado pague esse auxílio para você. Que são aquelas ações contra o INSS. Quando o INSS, que não trata só de aposentadoria, né, trabalha também com assistência social, quando se nega em arcar ou pagar um benefício social para alguém. Né? Aí você tem pessoas em condições de miserabilidade, né? E pessoas normalmente em questão de deficiência. Aí você tem os benefícios chamados BPC, né? Benefícios, né, de prestação continuada, por isso que é BPC, né?
benefício, B, prestação, P, e o C, continuada. Ou seja, porque você não sabe quando é que você vai sair daquela situação. Então, a prestação é continuada. E você recebe até quando você precisar. Você deixando de precisar, você tem que ir comunicar para deixar de receber, porque senão você vai fraudar esse recebimento, né? E pode ser processado não só para devolver o valor que você recebeu, mas também até para recebimento ou para sofrer alguma ação penal, que você lesou o patrimônio público, né? Dizendo que precisava sem precisar e continuou recebendo. Ok? Compreendido aí, então? Sim. Isso aí Sim. vocês vão, assim, ver de olho fechado, imaginar e sonhar na época que vocês forem fazer processo, a disciplina de processo. Mas aí vocês, pelo menos, entendem como é que a coisa funciona, para que você já chegue com estilo, né? Ah, professor, já vi isso aí. Não é novidade, não. Tá bom? E vamos lá, Tá né? A bom. criação da vara especializada, vocês entenderam? Qual a necessidade para que você... Qual é a necessidade para você explicitar? Qual é a necessidade que você tem que explicitar para justificar a criação de uma vara especializada? Né? Você tem que apontar que tem uma demanda muito grande. Que demanda é essa? É muito processo. Muito processo em que sentido? Muito processo nessa matéria, nesse tipo de crime, nesse tipo de direito. Por exemplo, eu tenho muitos processos pedindo benefício. Eu tenho muitos processos pedindo exame de aposentadoria. Você, olha, eu tenho que ter uma vara especializada nisso para que os processos possam andar mais rápido. Aí eu crio uma vara específica para trabalhar com as questões previdenciárias e de assistência social. Né? Que aí é a área lá da Justiça Federal, porque são processos contra a União. Né? Beleza? Então, muito processo em uma determinada matéria, em um determinado crime, justifica a criação de uma vara especializada. Tá? Só que aí você vai ter que ter claramente um recurso, um orçamento, dinheiro, para que isso seja concretizado. Porque imagina, você cria uma vara, você tem que ter juiz e servidores trabalhando naquela vara para que ela possa funcionar. E todos eles ganham salário. Tá? Então vão ganhar vencimentos, né? O juiz ganha subsídio, né? Que é diferente de vencimento. Porque vencimento cumula com várias parcelas. Você ganha isso. Você ganha 1.000 disso, 1.000 daquilo, 1.000 daquilo outro, 1.000 daquilo outro. Opa, você ganha 4.000 no final. Então você vai juntando, né? Aí você ganha um vencimento. Subsídio é diferente, o nome é diferente porque o juiz ganha só uma parcela. Parcela alta, né? Que a Yasmin, nem a Ana Paula, nem a Paula, nem o Ricardo querem receber. Né? A Cleusa também não quer, não. Nem a Sara. E nem o Matheus, nem o Vanderlan, nem o Ricardo. A parcela de subsídio do juiz. Né? Uns 30.000, assim. Não é legal, não. Ok? Entenderam aí a necessidade da criação da vara especializada? Sim. Não deixa a boca congelar, não. Vai falando aí, viu? Espanta E eu esse... quero essa parcela do subsídio, sim, viu? Ai, quer? Ah, achei que vocês estavam tão Nossa, eu com desanimados que achei que vocês não salário queriam, em não. mês, eu tô bem demais na fita, uai. Além do salário, a importância que o cargo tem, né? Não, com certeza. E o status? Né? Ah, mas aí O não é só status? moleza, não. Eu trabalho muito. É, isso é com Mas você vai dizer certeza. assim, mas é lógico, professor, né? Para justificar um salário alto, eu tenho que ter um trabalho alto, né? A responsabilidade é muito grande, né? É por isso que, quanto maior a responsabilidade, maior o salário, né? Com certeza. Não é não? Ó, então quem quer moleza vai receber pouco, né? Não é? Ai, A lógica é. quem quer moleza vai ficar com os melhores salários. Quem rala vai buscar e vai receber os melhores salários. Vamos fazer a lógica aqui. Vamos para cá. Vamos nós dois aqui. Uma lógica de previsão de futuro. Né? Ah, Como é que é fácil prever o futuro de um aluno? Ora, muito fácil. Um aluno que rala muito é o aluno que vai ficar com os melhores cargos. Porque, ora,
Não tem mistério. O cara que rala muito vai estudar mais e vai ter mais bagagem para quando for fazer uma prova de um concurso, passar nos melhores cargos, porque os melhores cargos são mais concorridos, por isso são os mais difíceis. E só quem passa nesses concursos são os que têm mais determinação, tá? Isso em qualquer canto, concurso para concurso público, né, para administração, aí você tem o direito, nossa senhora, é cargo que não acaba mais. Você tem muitos cargos no Poder Executivo, muitos cargos no Judiciário, no Legislativo, né, nas agências, né, reguladoras, tudo passa pelo direito, tá? Ou pelo menos uma quantidade muito grande desses cargos tem no direito a sua base para aprovação nesse tipo de concurso. Isso nível médio e nível superior, e no nível superior os níveis mais altos principalmente. Tá? Vou elencar aqui o tanto de cargo que tem, a gente vai passar uma tarde e uma noite, além da manhã, né? Mas assim, quem rala muito, pega os melhores salários. Quem rala médio, fica com os médios salários, e quem rala pouco, pega os poucos salários. Isso não só no concurso público, né, da administração, mas também na vida privada. Por exemplo, você vai fazer um mestrado, doutorado, não, aquele cara ali é mais ou menos, né? Então ele vai ficar com os cargos mais ou menos, porque você sabe, por você também ser um profissional, quem é o profissional bom e quem é o profissional mediano. Se você tem, vamos dizer assim, se você vai contratar e tem necessidade de contratar pessoas, vamos supor, para a sua empresa, não, eu preciso de uma pessoa boa, né? Eu não quero pessoa mediana. Quem é que você me indica? Não, eu conheço aquela pessoa ali, olha, aquela ali diferenciada. Uma pessoa que pode colocar um problema para ela que ela dá conta. Ela não pode até não saber na hora, mas ela dá conta. Então é essa pessoa que eu quero. Em todo canto é assim, tá? Tanto no serviço público quanto no serviço privado. Tá? O serviço público é do mesmo jeito. Olha, eu estou cheio de pepino aqui. Quem é que pode me auxiliar para resolver bem? Ah, aquela pessoa ali, né, é uma pessoa que se dedica. Dê um trabalho para ela, ela vai dar conta. Ah, então venha cá, que você é minha salvação, né? As pessoas buscam pelos profissionais que são dedicados. Aliás, né? Ninguém quer uma pessoa desleixada nem na nossa casa. Quanto mais trabalhando com a gente, né, minha filha? Olha, não deixe que eu faça sozinho. Você vai me ajudar, vai me atrapalhar. Deixa que eu faça sozinho. Você vai arrumar seu quarto. Aí chega uma pessoa, não, faça dessa. Me espera lá fora, deixa eu arrumar aqui, que eu acabo mais rápido. Não vem me atrapalhar, não. Na vida pública e na vida privada é do mesmo jeito, gente. Não tem essa, não. Então, assim, eu louvo aí a dedicação de vocês, tá? De sempre estarem presentes nas aulas, de buscarem, de ralarem. Não é que os outros que não estejam se dedicando, mas eu só consigo analisar aquilo que eu recebo, aquilo que eu estou vendo e acompanhando, né? Eu espero que os outros que podem estar com dificuldade de internet ou de local, enfim, alguma outra dificuldade, que eles tentem, de alguma forma, superar a dificuldade que eles estão tendo. Mas o que a gente tem que ter muito claro é essa necessidade da gente de se dedicar, porque é através da dedicação que a gente consegue o nosso sonho, consegue, né, sair do sonho, né, e transformar em realidade. Tá? Né? Vocês não tem problema, se vocês ficarem com o cabelo branco, vocês pintam, né? A gente aqui não tem jeito, ficar pintando, né, dá um trabalho danado, mas a mulher tem mais resiliência para esse tipo de postura, né? O homem é mais desleixado quanto a isso, então, pessoal, eu vou estudar muito, meu cabelo vai ficar branco. O povo fala isso, mas eu não vou, não, mas não tem essa não. O que vale é você viver a vida que você quer. Beleza? Então vamos deixar de lero. Vamos voltar aqui para o nosso texto aqui, para poder saber como ninguém, como é que o galo canta e onde, né? Nessa vida institucional. O que é que a promotora diz? Olha, muito bom a comissão da mulher lá da Assembleia se preocupar com os índices de violência. Você, olha, como assim, professor? E não é obrigação, não? É. Mas a promotora acha muito importante essa atitude, porque às vezes não é comum, né, a preocupação ou essa parceria tão estreita dos poderes, né? Às vezes os poderes façam assim, não, cada um faz o seu, não quero nem saber, te vira.
E quando você tem uma rede, uma junção de forças para a solução do problema, a coisa funciona melhor. As instituições se comunicando e se irmanando, né, trabalhando em sintonia para solucionar o mesmo problema. E quanto mais instituição trabalhando junto a esse problema, melhor. Aí a promotora, né, elogia a comissão, a assembleia, né, por meio da comissão, trabalhando junto às outras instituições, juntamente às outras instituições, para, né, conhecendo o problema, poder também ajudar. Então, você vai atrás dos índices. E o que são índices, gente? O que são índices? Hein? Vocês me dão uma luz aí? O que são índices? A quantidade, né? Quantidade, exato. Números, quantidade, Dados. né? Como é que nós conseguimos essa quantidade, esses números? Por Levantamento meio de de dados. contagem, né? Levantamento de dados, contagem, né? Pesquisa. Tá? Também. Então, assim, o direito também precisa de conhecimento de economia, né? Misericórdia. Ora, não é não? Como é que você fala? Não, são tantos por cento de crescimento de violência, temos que agir com mais afinco, temos que ter mais recursos. Aí você não quer que é 1000% mesmo, hein? Não dá, né? Você tem que ter um conhecimento básico. Não é nem de você saber fazer, tá? É de você reconhecer que o direito tem necessidade de auxílio dessas áreas. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Promotoria, a OAB, né? E, sobretudo, também o Judiciário trabalham com estatística, gente. Para você ter ideia, o juiz, todo mês, ele tem que produzir a estatística dele. Qual é a estatística dele? Ele lançar os números dos processos e das ações que ele fez. Que números são esses? Ora, você pega uma tabela e vai dizendo, você tem quantos processos? Tanto. Você resolveu quantos? Tanto. Nesse mês entraram quantos? Aí você vai. E quantas audiências você fez? Quantas sentenças? Quantos despachos? Aí você vai botando tudo. Tudo na ponta do lápis. Isso esse mês. Tá? Aí você vai fazendo um comparativo mês a mês. Você conseguiu produzir mais ou menos esse mês. Qual foi a razão? Tá? E é em razão dessas análises que você pode trabalhar melhor a função de cada um, de cada juiz. Por exemplo, um juiz da vara criminal de Belo Horizonte, de Contagem, produz mais do que o juiz criminal da vara de Belo Horizonte. Por que está acontecendo isso? Por que ele tem uma produção maior? Por que ele consegue fazer mais audiências? Não é uma audiência ou 3. A minha estatística mostra que ele tem 6 meses produzindo mais do que os outros. Qual é a razão disso? Ele está trabalhando mais horas, ou ele está conseguindo trabalhar melhor? Qual é o mistério? Qual é o segredo que ele tem? Ele conseguir fazer mais coisas. Eu só vou saber disso se eu tiver uma estatística. Por exemplo, onde é que está tendo mais crimes? Aqui em qual bairro, por exemplo, de Contagem tem mais crimes? Como é que eu vou saber isso se eu não acompanho, né? Semanalmente, mensalmente, os índices de comunicação de crime que eu recebo? Aí você tem a Polícia Militar, a Polícia Civil atuando muito fortemente nisso. Não, olhe, esse mês teve um crescimento, essas 2 semanas, né? Registraram um crescimento muito grande de crimes de roubo de moto em tal local. Vou colocar minhas equipes lá para poder inibir o crime ou até prender em flagrante os criminosos que estão agindo assim. Mas se eu não tiver estatística, como é que eu vou dizer que ali a presença dos policiais ali é mais importante do que em outro canto? Não, aqui é um bairro tranquilo. Olha, como é que eu sei que é um bairro tranquilo? É porque não tem números que me apontem que haja crime aqui. Então, até onde eu sei, até onde as pessoas comunicam, eu não tenho registro. Olha, então, você percebe muito claramente o índice, a estatística influenciando o trabalho da instituição. Ok?
Beleza? Beleza. E você entende também que os profissionais, né? Vamos dizer assim, os profissionais centrais das instituições, o juiz para o judiciário, promotor para o Ministério Público, né? O defensor para a defensoria, tá? O advogado, né? Para a OAB, tá? Eles trabalham, não raras vezes, com auxiliares, ok? Então, eu preciso de corpo de servidores para trabalhar junto ao profissional que exerce a função central na instituição, né? O delegado, os oficiais da Polícia Militar, o delegado na Polícia Civil, tá? Promotoria, o promotor, o juiz, eles precisam de servidores, de outros, né, funcionários trabalhando não para ele, tá? Porque não há pessoalidade nisso. Como é impessoal, os funcionários exercem funções, tá? Qual é a minha função? Realizar uma assessoria jurídica para a promotora, para o juiz. Não a pessoa do promotor ou a pessoa do juiz, mas assessorar os processos em que o juiz atua, o cargo de juiz, né? Aí ela vai dizer aqui, a promotora, não, eu atuo nos processos na minha promotoria e como eu estou respondendo na promotoria de violência doméstica, a funcionária que trabalha comigo acaba também, como ela auxilia os trabalhos dos processos em que eu funciono, em que eu exerço a minha função, ela acaba também tendo que analisar, me ajudar, né? Me auxiliar, me assessorar nesses processos que eu também trabalho. Tanto aqui na minha promotoria, como na promotoria que eu estou respondendo, que é a vara de violência. Lembra que o promotor, o local de trabalho do promotor é a promotoria, certo? E o local de trabalho do juiz é a vara, tá? A pessoa, promotor, promotoria é um nome tão assim próximo, e juiz e vara é um nome meio esquisito. Mas lembra que tem o nome juizado, né? Juizada é um termo utilizado mais recentemente, sobretudo em juizado especial. Há locais que também chamam juizado de violência doméstica, que é uma terminologia usada para local em que você tem procedimentos mais simples para resolver o problema, diferente dos procedimentos comuns, que ficam lá na vara. Quando eu simplifico esses problemas, aliás, quando eu simplifico esses procedimentos, né, eu já sei que eu estou no juizado. Aí eu tenho um juizado federal para as pequenas causas, né, ou para as causas mais simples, que não requeram, né, tanta produção de prova, perícia, tal. E eu tenho juizados estaduais, tá, que tratam dessas causas mais simples, ok? Mas é só para a gente estabelecer essas denominações e vocês estarem por dentro. Não, professor, estou aqui sintonizada, né? Estou sintonizado aí com o mistério aí desses termos que eu vou aprender tudinho, mas por enquanto eu estou só assimilando o que é que significa. Beleza? Então, trabalhando junto com o juiz, eu tenho servidores que recebem o nome, tá, dos cargos. Eu tenho agente, né, escrivão, oficial de justiça, analista de justiça. Aí eu tenho oficiala ministerial, que de justiça é do judiciário, ministerial é do Ministério Público. Eu tenho um oficial de justiça, então o cara trabalha no judiciário. Eu tenho um oficial ministerial, é porque ele trabalha no Ministério Público. Eu tenho um analista judiciário, trabalha no judiciário. Eu tenho um analista ministerial, trabalha no Ministério Público, tá? Ok? Então, trabalham juntamente com auxiliares, tá? Com funcionários que auxiliam o trabalho principal da instituição, ok? Aí ela fala da necessidade de um trabalho realizado por instituições psicossociais para auxiliar os trabalhos também da promotoria, do juiz, do promotor, do juiz, do delegado, do defensor, né? Do policial militar, do oficial da polícia militar, do delegado, do escrivão, do investigador, enfim. São trabalhos que buscam solucionar questões envolvendo
problemas psicológicos, problemas socioeconômicos, para que você compreenda, olhe, a dependência da mulher é econômica. E a dependência é tanta que ela não consegue sair desse círculo de violência, né, no qual ela está inserida, tá? A vítima. Entende? Não é porque ela não queira, porque ela pensa, nossa, se eu sair daqui, para onde é que eu vou? Vou morar na rua? Eu não tenho amparo. Eu não tenho condições de me manter. Eu tenho um filho, como é que eu vou fazer? Tá? Então, são nessas prisões mesmo, de necessidades em que as pessoas se encontram, é que elas acabam permanecendo nessa situação de violência e não conseguem sair dela. Não é que elas não queiram, né? Elas não conseguem sair. Aí você aponta, olha, há uma severa necessidade econômica aqui, causadora, né, da permanência da mulher nesse círculo de violência, e é em razão disso que ela não consegue sair. Por mais auxílio que a gente dê, auxílio jurídico, ela não consegue sair. Então vamos ter que melhorar o auxílio com repercussão econômica. O que é que o juiz faz? Encaminha a mulher para prioridade em recebimento de casa popular, para ter moradia, né? Ele encaminha a mulher para recebimento junto ao INSS de benefício, né? Enquanto esse benefício não sai, ele vai encaminhar a mulher, né? A promotora pode encaminhar, o delegado pode encaminhar, o juiz pode encaminhar para espaços de acolhimento. Por exemplo, espaço bem me quero, um abrigo, a pessoa não tem onde morar, vai para um abrigo, ela vai ter teto para ela e os filhos dela, para ela não ficar na rua, né? Quem mais? Ela vai receber benefício da que a prefeitura concede, ou um benefício aluguel, olha, eu lhe pago, você vai receber tanto condicionado ao pagamento do seu aluguel, aluguel popular. Ou seja, tem várias ações, né, de prefeituras, estados e do governo federal que auxiliam essa libertação econômica em que a mulher pode estar inserida. Por que é que ela vira prioritária? Porque ela é vítima de violência. Tá? Não é porque ela tenha mais ou menos necessidade econômica que os outros. É porque ela, em razão desse recebimento econômico, dessa ajuda econômica, facilitar ou permitir que ela saia desse ciclo de violência. Beleza? Beleza. Tá. Beleza. Sim. Então, todo mundo craque, né? Não é para tanto, não. O que são medidas protetivas? Medidas de proteção. Visando proteger a mulher, uma proteção. Quais são as proteções típicas na violência doméstica? Aquele negócio de distanciamento da pessoa, que eu esqueci o termo que usa. Isso, distanciamento. Proibição de se aproximar, né? Não é distante. Aí tem a medida lá. Porque assim, não é distante, você ficar mais longe possível. Não. É você não poder ficar perto. Distância mínima. Isso. Entendeu? É proibição de aproximação. Porque É isso mesmo. a lógica é você não chegar perto. Então é proibição de você se aproximar. A finalidade não é você ficar 300 quilômetros distante. Não. É você não chegar perto. Você pode estar sempre aqui a 500 metros da pessoa, sem problema nenhum, contanto que você não chegue perto. Tá? Então aí, manutenção de uma distância mínima, né? O que mais? Eu só conheço essa. E quando o homem é pego em flagrante, ele... E se eu estiver lhe ligando? E se eu estiver lhe ligando? Olha, você vai me pagar. Também. Não, aí é proibição de entrar em contato. Tá? Tanto pelo meio, né, eletrônico, como mandando bilhetinho, cartinha, ou mandando recado. Diz lá para fulana que vai acontecer isso e aquilo. Então é proibição de qualquer tipo de comunicação. Tá? E se aproximar não só de você, mas dos parentes. Vai que você esteja na casa da sua mãe. O cara, não, eu estou na casa da mãe dela, eu não estou na casa dela. A proibição é não me aproximar da casa dela. Eu não estou na casa dela, estou na casa da mãe dela. Né? Então é dela e dos parentes. Beleza? E se o agressor não é preso em flagrante, há a medida protetiva também de retirá-lo de casa.
Como assim, professor? Como é que dá essas duas situações? Olha, se eu tenho uma denúncia de que o crime está acontecendo agora, ou que ele acabou de acontecer, a polícia pode realizar a prisão em flagrante da pessoa, do agressor, por cometimento de crime, né? Naquela hora ou, né, próxima àquela ação da polícia. Mas se a mulher, por exemplo, foi agredida sábado, né? Ela não teve condições de ir para a delegacia, ou porque a delegacia estava fechada, ou a delegacia que estava de plantão era muito longe, ou ela não quis ir. Aí, segunda-feira, ela vai na delegacia. Aí o delegado abre o inquérito em razão da denúncia dela, só que não tem condições de prendê-lo, porque já passou o flagrante, tá? Mas aí pode ser pedido para o juiz, tá, determinar o afastamento do agressor da casa. Ok? Aí as medidas protetivas, tá? Há mudanças na lei Maria da Penha, né, que apontam a ação mais ativa da polícia. Mas quais são os tipos de violência que temos na Lei Maria da Penha? Os tipos. É só físico? É só pancada? Não, tem verbal, psicológica. Isso. Moral, Também tem. psicológico. São 3 já, né? Isso. A palma da mão, são 5. É psicológica, agressão. Né? Agressão física, corpo. Agressão física, Tá? psicológica. Moral, quando você, né, profere calúnia, difamação, injúria contra a mulher, né? Esculhamba a mulher, né? Fala palavrão. Psicológica, quando você diminui, né, vamos dizer assim, a importância da mulher, de alguma forma, abalando psicologicamente essa pessoa. Aí tem mais 2. Né? Relacionada a dinheiro, A dependência patrimônio, eu pego econômica, seu né? celular, eu controlo seu dinheiro, eu faço isso, aquilo, restringindo a sua liberdade econômica. Tá? E uma das mais antigas, né, e mais delicadas, que é a violência sexual. Tá? E essas violências, gente, se vocês perceberem, normalmente são violências que não têm testemunha. Por quê? Ora, por quê? Porque normalmente acontece dentro de casa. Quem é que vai ver? Se não houver barulho, não ouvi e nem vi. E aí? É aquela tradicional palavra da vítima contra a palavra do agressor. Ele fez, eu não fiz. Tá? Aí, como é que eu vou superar isso? Através de laudos de especialistas. Se tiver sexual, né, financeiro e físico, tá? Eu tenho condições de ter um laudo, né, de corpo de delito, se for o físico e sexual, né, colher material, né, daí eu ter um atendimento em hospital que seja capacitado para isso. A mulher disse que foi estuprada, por exemplo. Como é que eu vou saber? Vai ter que ter exame. E só através do exame que eu vou saber ou constatar. E a violência patrimonial, olha, as pessoas estão sacando no meu lugar. Foi ele está aprendendo, tá pegando meu dinheiro. Isso, olha, vamos fazer a investigação. Pega a filmagem da câmera da agência para saber quem é que está usando a senha dela. Tá? Eu vou ter que ter fotos, então eu tenho um comprovante ali. Né? Que mais? Físico, patrimonial, sexual, tá? Aí eu tenho psicológico, tá? E moral. Aí é aí onde entra o psicólogo, tá? Para poder fazer uma análise para saber até quando a versão da mulher e a versão do acusado são consistentes. Claro, o juiz pode detectar isso, se for mais fácil. Se não for muito fácil, ele pede um laudo, né? Ele pede um exame, né, do psicólogo para poder fundamentar a decisão dele. Beleza? Daí, a fragilização, ou melhor, o recuo do rigor na produção da prova, quando se trata de crimes de violência doméstica, de crimes sexuais, de crimes contra a criança, porque normalmente você não tem testemunha. Sem testemunha, como é que fica? Você tem que recorrer a outros meios de prova. Beleza? Tá? Então a gente tem aqui, a Lei Maria da Penha, né?
Você bota lá no Google Lei Maria da Penha, mas é a Lei 11.340 de 2006. Então ela já tem 14 anos, tá? Já está um adolescente. E aí você vai falar, não, a violência física. O que é violência física? A própria lei diz, tá? Você tem a violência psicológica. E o que é, professor? Violência psicológica. Não é frescura, não? Não, não é frescura. É baseado, né, em conhecimento científico. Como é que o direito vai saber isso aqui, professor? Se eu sublinhou qualquer conduta que ele cause dano emocional, e o direito sabe o que é emoção? Diminuição de autoestima. O direito sabe o que é autoestima? Prejudica e perturba o pleno desenvolvimento. Uai, isso aqui é jurídico? Que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Não, professor, me desculpe aí, mas isso aqui, constrangimento, humilhação. Não, mas isso aqui não é jurídico não, professor. Como é que eu vou saber disso? É aí onde entra o apoio do profissional da psicologia. Inclusive para o legislador compreender isso e colocar isso na lei. Entende? Então, para eu produzir uma lei que seja boa nesse aspecto de precisa, nossa, lei detalhista, né? Gostei. Cercou por todos os lados. Mas como é que o parlamentar, que é, por exemplo, advogado, o cara é engenheiro, o cara é agrônomo, como é que ele vai saber qual é a melhor lei para tratar da violência psicológica? Ele vai ter que ter um apoio, né, para informar ao deputado que vai votar a lei, que vai criar a lei, o que deve ser constado como violência psicológica. Beleza? Ok? Então, para o direito, para que a gente do direito possa compreender tudo isso aqui, tá? Pelo menos essa parte psicológica, eu preciso do apoio do profissional adequado. Violência sexual, tá? Aí eu preciso de peritos, né, que sejam formados nessa constatação de verificação, né, através de exame. Violência patrimonial, tá? Entendido como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição. É por isso, gente, que na Lei Maria da Penha, o filho ou a filha pode ser a agressora ou o agressor quando realiza esse tipo de violência contra a mãe, por exemplo. Uma mãe idosa, aí a filha pega, se apropria dos bens dela. Entende? Meu Deus. E a Lei Maria da Penha não é só marido e mulher. Lembra que a Lei Maria da Penha é violência familiar. Tá? Ok? Violência doméstica, tá vendo aqui, ó? Doméstica e familiar contra a mulher. Roberto, parece nada não. Pois é, acabei de perceber. Violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Estão vendo agora, né? Sim, agora tá certinho. Tá, a Lei 11.340 de 2006 para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Não, mas é numa relação doméstica. O cara não é meu parente, não, mas é como se fosse de casa. Como se fosse de casa, não. Ele é de casa, mas não é meu parente. E aí? Violência doméstica. Tá? Ok? E familiar, quando é parente, né? De sangue ou por afinidade. Ou por relação de cônjuge, né? Beleza? Sim. Aí você tem, né? Violência física, tá? Violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, que é aqui onde tem essas surpresas, né? Nossa, mas como é que pode? Não é só contra marido e mulher, não? Não. Hã? Qual é o número dessa lei? 11.340. Mas você bota no Google, Lei Maria da Penha, que aparece lá direitinho. Não precisa decorar tanto assim o nome, não. Por isso aqui você tem essa descrição para saber de que é que trata a lei, tá? Que normalmente é o artigo 1º, né? Não, esta lei cria mecanismos para proibir
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo, né, 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar as Violências contra a Mulher e de outros tratados internacionais. Então, percebe aqui, lembra daquela nossa pirâmidezinha que a gente lembrou que o nosso texto constitucional hoje é a nossa Constituição, mais os tratados da pessoa com deficiência e o Tratado de Marrakech? Lembram? Sim. Estão lembrados, São os né? 3 textos, né? Na São verdade. os 3 textos que, reunidos hoje, compõem o nosso texto constitucional, não é a nossa Constituição, tá? A gente pode dizer, não, professor, eu falei Constituição assim, de uma forma mais abrangente. Eu não falei a Constituição de 1988. Quando eu falo Constituição de 1988, é só aquele texto, né, da nossa Constituição promulgada em 88. Tá? Mas quando eu falo texto constitucional ou os textos constitucionais vigentes, né, aí eu faço alusão aos tratados que passaram a fazer parte da nossa Constituição ou do nosso texto constitucional, da nossa Carta Maior, Carta Magna, né? Nossa Lei Maior. A gente pode mudar os nomes, mas significa a mesma coisa. Então, a gente vê aqui plenamente a influência não só da nossa Constituição, tá? Ok? Vamos abrir a Constituição. Lembra que a gente sempre está com um olho no peixe e outro no gato, né? Se a gente vai afirmar alguma coisa, poxa, não custa nada dar uma olhadinha, né? Vamos lá, 226, né? Então, é o texto, aliás, são os artigos iniciais do capítulo 7 da Constituição, porque a Constituição é toda divididazinha, né? Título, capítulo, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Né? O idoso entrou aqui no meio, tá vendo? A partir de 2010, o jovem passou a fazer parte desse cuidado da Constituição. Fala assim, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Né? Casamento, tal. Ele vai falar parágrafo 8º, né? O casamento civil pode ser dissolvido, fundado pelos princípios da dignidade da pessoa humana, tal. O Estado, aí lá vai 8º, ó. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos seus que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aí você pergunta, pessoal, como é que eu vou desenvolver mecanismo? Né? Fala, ó, lembra que aqui é mecanismo. Ela não está falando apenas em lei. São mecanismos, são ações, né, que visem coibir a violência doméstica. Aí o que é que eu faço? Bem, né, vamos criar a Lei Maria da Penha. Professor, mas como assim? Né? Esse texto da Constituição é de 88. A gente só veio criar a Lei Maria da Penha 18 anos depois. Né? Olha a diferença. A demora que passou. Como que você sabe, pessoal, que esse texto aqui é de 88? Porque ele não sofreu correções. Tá? Lembra que esse aqui foi corrigido? Ó? Corrigido quando? Tá? Em 2010. Então, esse aqui era o texto original. Lembra que a gente já viu isso, né? O texto, quando vem riscado, ele passou por alteração. Esse aqui, o riscado, é o texto original, que foi, né, que apareceu em 88. E esse aqui, o que vai substituir esse texto riscado é o novo texto da Constituição, que entrou, ou que apareceu para modificação em 2010, através da Emenda Constitucional 65. Lembram disso, né? Mesma coisa aqui, ó. Estão lembrando disso aí? Help? Alô? Câmbio? Relembrando, Roberto. Então, né?
Então, assim, a lei que não tem risquinho, ela é o texto original. Quando você vai lá no Planalto, tá? O texto, quando está riscado, é porque ele foi corrigido, foi atualizado. Então, o texto que não tem risquinho, ele é o texto original. Então, esse texto aqui eu sei que é de 88, porque é a data da nossa Constituição, né? 88. Então, só em 2006 é que veio a lei como um dos mecanismos para enfrentar a violência doméstica, certo? Estou esperando alguém dizer certo. Certo. Ok. Estou percebendo aí que vocês ficaram confusos. Hein? Hello? Conversem comigo para que o meu coração fique quieto. É porque às vezes eu não sei quando o senhor vai falar pra gente responder e a gente responde, ou o senhor fala para o senhor mesmo responder. Podem falar junto comigo, não tem problema nenhum não. O que não pode ter é silêncio. Ok. Tá? Tá bom. Pensem juntamente comigo, que se a gente falar junto não tem problema. Tá? Se vocês quiserem desenvolver uma ideia e eu estiver concluindo, aí eu falo, não, Yasmin, só para eu concluir aqui, aí você fala, ah, tá bom, professor, vou aguardar. Aí você fala logo em seguida, não tem problema nenhum não. É muito melhor eu ter a voz de vocês do que eu ter o silêncio. E já ficar com aquela luzinha acesa. Nossa, eles não estão entendendo nada. Ninguém falou, ninguém concordou. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, assim, além Tranquilo. da nossa determinação constitucional, a gente está vendo aqui que a lei está dizendo que há também tratados internacionais. Ou seja, né? Tratados internacionais determinam que a nossa legislação aponte esse tipo de proteção, a coibição desse tipo de ato, né? E na forma de uma coibição pesada, que é na forma de criação de crime. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Ok. Medidas de assistência, medidas de integração de prevenção, integradas de prevenção, atendimento pela autoridade policial. Aí, ó, vendo que aqui a lei vai sendo atualizada, ó. Aí coloca aqui as diretrizes para o atendimento. Então você tem que estar muito bem alinhado à lei para um atendimento diferenciado, tá? Isso, inovação em 2017, 11 anos depois. Das medidas de urgência, ó. O expediente apartado ao juiz para o pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência. Certo? Que eram aquelas medidas protetivas, né? Pedido da ofendida será tomado a termo. O que é tomado a termo? Tomada por escrito, né? Pela autoridade policial e deverá conter a qualificação do ofendido do agressor, ou seja, como é seu nome, né? Endereço, profissão, isso e aquilo, para poder saber quem é a pessoa. Se tiver filhos, nome e idade dependentes, a descrição sucinta, em resumo do fato. E as medidas protetivas solicitadas por ela. Isso aqui é tudo obrigação do policial. No caso aqui, a autoridade do delegado. Tá? Informação sobre a condição de ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. Deficiência preexistente. Ou seja, a obrigação do delegado é colocar tudo isso aqui. Beleza? Beleza. Isso aqui, ó, na questão da deficiência incluída, tá, pela lei. Que lei é essa, professor? Vamos dar uma aberturinha dela aqui. Tá? Acrescentou tal, para tornar obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. Então, você tem a atuação do parlamento aprimorando as medidas quando, né, achar
necessárias. Ok? Aí você chega nas medidas protetivas, ó, da Lei Maria da Penha. Artigo 18. Tá? Que vai elencar toda essa relação. Há também modificações recentes, ó, 2019. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária. Aqui é a Defensoria Pública, né? Quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial. Lembra que a gente ouviu do defensor, tá? Vamos voltar aqui para o texto lá do defensor. Aqui a gente estava analisando a promotora quando das medidas protetivas, né? E o defensor vai dizer que eles trabalham tanto na área criminal como na área de família. O que é a área criminal, professor? É a agressão, tá? Típica da Lei Maria da Penha. Só que com a agressão não, com o processo oriundo dessa agressão, você tem desdobramentos. Que tipo de desdobramento, professor? Ora, se a pessoa tem relação estável, é casada, vai ter a necessidade de separar. Tá? Provavelmente, né? Necessidade de separar. Se tem filhos, como é que vai ficar a visitação e a guarda dos filhos? Vai ter que ter decisão judicial para isso. Se tiver bens, como é que vai separar? Tá? Se for para realizar pensão, determinar pensão, como é que faz isso? Tá? Então, como o defensor já antecipou aqui na fala dele, né, ele atua tanto na parte criminal como na parte de família. Tá? Então, determinar um encaminhamento, que às vezes a ofendida não sabe. Ah, eu não sabia, eu achava que era só crime, ele ser punido pela agressão que ele me fez, né? E como é que vai ficar a sua questão dos filhos? Ah, eu vou procurar em outro lugar. Não, minha senhora, a senhora já sai daqui orientada para você procurar todos os seus direitos. Eu sou aqui da delegacia. Então, a minha atuação é na área criminal. Tá? Eu vou lhe encaminhar para o defensor, para ele lhe explicar todos os direitos que você tem na área de família. Eu sei que você tem direito, o policial pode dizer, né? Mas só quem vai explicar isso direitinho para a senhora é o defensor lá. Por isso eu estou lhe encaminhando para ser atendida pelo defensor. Tá? Vai também comunicar, ok? Ao promotor. 2019, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Né? Às vezes o agressor também é agente de segurança, tá? Aí você tem a relação de todas as questões quanto às medidas protetivas, né? Aquelas que obrigam o agressor, aí lá vai aquela de separação, né? De distanciamento. Ó, suspensão da posse ou restrição do porte de arma. Se for o agressor, normalmente da segurança, a pessoa tem um porte de arma, né? Anda armado. Afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com o ofendido. Ó. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, né? Aproximação dela, dos familiares, das testemunhas, fixando um limite mínimo, tá? Contando com a ofendida, ou contato com a ofendida, seus familiares, testemunhas. Então, é contato, aproximação e a frequência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Não, eu sei que ela vai naquele salão de beleza. Eu vou ficar por perto, eu vou ficar lá. Se ela aparecer, né, não tenho culpa. Então, por isso é que tem também a proibição de frequentar determinados lugares, né? Restrição ao posse de visitas menores. Isso aqui o juiz já, na medida protetiva, pode dar de antemão. Aí encaminha para o juiz de família para que ele determine como é que vão ser as regras. Enquanto o juiz lá de família não determina a regra, o juiz lá da vara pode já determinar imediatamente essa restrição como medida de urgência, né? Prestação de alimentos provisórios aqui, né? Em razão dessa urgência, tá? Comparecimento do agressor ao programa de recuperação e reeducação.
Ok? O juiz também pode determinar. E uma série de outras. Tá? E das medidas que protegem a ofendida. Aí lá vai, ó, a questão psicossocial. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção de atendimento. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes aos respectivos domicílios após afastamento do agressor, já que ela, se tiver casa, né? Não, quem vai ficar na casa é ela que é agredida, o agressor sai. Vão lá, tirem o agressor e a coloquem na casa. Tá? Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de seus direitos relativos aos bens, guardas e filhos, alimentos. E por aí vai. Então, tudo isso a lei vem tratando devagarinho. Ó. Tá? Crime, a parte criminal, agora começa. Aqui 18. Ó. Antes, quando o agressor descumpriu uma medida protetiva, ele era preso. Agora não. Além dele ser preso, ele vai cometer novo crime. Tá? Se ele descumprir. Olha, meu amigo, além de você ser preso porque você está descumprindo, você vai responder por mais um crime. Beleza? Aí tem da atuação do Ministério Público na parte criminal, tá? Da assistência judiciária, na questão da Defensoria Pública, tá? Beleza? Da equipe multidisciplinar. Por isso a gente tem necessidade de estudá-la bem, para que a gente possa compreender o que é que eles fazem, tá? Aqui a gente dá o nome de vara, né? Por tradição, mas a lei sugere que seja juizado, né? De violência doméstica e familiar contra a mulher, que vierem a ser criados, poderão contar com equipe de atendimento disciplinar. Ah, professor, poderão aqui, ó, é uma opção. É porque a lei não quis impor, a lei aí não quis impor custos no orçamento das instituições, porque aí as instituições vão dizer assim, ah, é muito fácil, né, lei? Tu determinar que a gente coloque uma equipe, como é que a gente vai pagar isso? Então, para não ter esse tipo de problema, o que é que a lei faz? Sugere. Olha, é muito importante, então vocês poderiam colocar uma equipe lá dentro. Poderiam, claro, porque depende da autonomia aí orçamentária dos judiciários de cada estado, tá? Aí fala, ser integradas por profissionais especializados na área psicossocial, jurídica e de saúde. Tá? Pelo menos psicossocial, né? Aí vai, o que é a competência dela? Vai aqui relacionando tudo. Beleza? Deu para dar uma paquerada aqui com a lei? Deu. Ué, você tem que ter uma aproximação assim. Nossa, essa lei é tão bonitinha. É muito interessante, né? Eu vou ficar tão... eu vou ficar tão aproximada dela que nós vamos ficar íntimos, né? A lei e eu, minha melhor amiga, né? Olha aqui, ó, artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados, né? Olha aí a necessidade, né, de dados muito precisos, atuais, para orientar a atuação dos órgãos, né? Dos órgãos oficiais do sistema de justiça e segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativas às mulheres. Olha, como é que a gente sabe quando a gente vê, né? A cada minuto, tantas mulheres são agredidas. Ora, porque a gente vai dividir o dia em minutos e vai ver a quantidade de agressão. Olha, pela quantidade aqui, se a gente for dividir, vai dar tanto. Beleza? Beleza. O que mais que a gente pode colocar aqui como especial? Tá. Então, lei lá de 2006. Olha a nossa vigência aqui, a vacatio legis, tá? Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação, 1,5 mês, tá? 45 dias, 30 mais 15. Então, assim, o que é importante para a gente? Né? Lembra da nossa caminhada? Como assim, professor? Que caminhada é essa? Né? A gente começou a diferenciar o que é jurídico, o que é direito,
e o que são as outras coisas, né? Religião, moral. A gente definiu o que é direito, ótimo. O que é jurídico, beleza. Aí começamos a ver os passos de como é que a gente cria as leis, né? Como é que as leis são criadas. Ótimo, compreendi, né? Que é o legislador que cria, né? Todo aquele processo de discussão para saber o que é melhor, o que é pior, o que é justo, o que é injusto. E se justo é aquilo que o parlamentar decide, né? Porque é ele que vai determinar o que é a lei. Ótimo, também a gente passou por isso, compreendemos tudo isso. Certo? A participação do presidente aqui, nessa relação junto com o parlamento, para dar mais legitimidade, já que o presidente divide com o parlamento, né, a representação popular, e a gente sabe que é através da representação popular, porque a gente escolhe os nossos governantes, que vão produzir as leis, que vão nos governar, e como é a gente que escolhe o povo, então é em razão disso que nós temos liberdade. Tá? Que nós não só escolhemos quem vai nos governar, mas também escolhemos quem vai realizar a construção das leis. As leis que vão nos obrigar. Então, tudo parte da nossa escolha. E é em razão disso que a gente pode dizer que nós somos livres. Certo? Aí, qual foi o nosso passo seguinte? Entender como é que uma lei é construída. Tá? Todas aquelas etapas de construção da lei, até que a gente possa compreender como é que o parlamentar vai encarar um problema. Que problema? Violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza, esse aqui que é o problema. Esse problema que a gente tem que enfrentar. Enfrentar como? De todas as formas. Não, mas o negócio é muito pesado. Tá? Então, vamos punir. Vamos prever crime nessa conduta aqui. Rapaz, mas a gente não vai meter a colher na relação familiar, não? Olha, ninguém queria não, mas é o jeito. O que nós não vamos permitir mais é que mulheres sejam violentadas. Isso já chega. Nós, enquanto sociedade, não vamos mais a demitir. Isso é uma decisão do parlamento. Tá? Claro, em conversa constante com o governo. Mas é justo não meter a colher no relacionamento? Deixar que a família se vire para poder resolver seus problemas? Não, não é justo não. As mulheres estão sendo violentadas e mortas. Isso é um absurdo, uma injustiça, né? Temos que fazer alguma coisa. Congresso, não é mais justo isso. Temos que fazer alguma coisa. Presidente, temos que fazer alguma coisa. Opa, então vamos fazer. Como é que a gente faz? Vamos discutir. Beleza, tá aqui as propostas. Que propostas? Está aqui um projeto, né? Para poder criar essa lei. Eita, vamos discutir a lei, né? Melhoria daqui, melhoria dali, vamos discutir, discutimos, terminamos a discussão. Vamos votar? Vamos. Vamos votar para saber se a gente escolhe essa lei aqui. Escolhida a lei? Escolhida. Agora vai começar a valer. O Congresso fez a sua parte, escolheu o que é justo, escolheu qual era a lei, agora é a vez do Executivo aplicar a lei. Tá? Vamos lá preparar a Polícia Civil, a Polícia Militar, vamos dar condições de orçamento para que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria possam agir em suas estruturas de forma adequada. Beleza? Beleza. Compreendido aí essa sistemática? Sim. Sim. Está mais claro o horizonte aí para a gente compreender esse passo a passo que a gente vem dando? Sim. Até chegarmos na nossa leizinha, linda, maravilhosa, né? Porque é linda e maravilhosa, professor, olha, porque ela já foi discutida tanto, já foi votada, né? A minha colega, né, a minha querida lei, ela ainda passa por melhorias, retoques, maquiagens, né? Para ela ficar mais linda ainda, ela vai se modificando, o Congresso vai modificando, vai colocando correções nela, tá? Umas plásticas aqui, umas plásticas acolá, né? Ajeitando todo tempo o seu conteúdo para que ela fique a melhor possível. Então, ela é a linda porque é a melhor lei que nós conseguimos produzir. Nós, enquanto sociedade. E qual é o nosso papel? Sabemos que ela é a lei vigente, então para nós ela é um dogma, né? Por que é um dogma? Sim.
Silêncio? Não acredito. Por que que ela é um dogma? É porque ela é uma imposição. Isso. Porque nós, do direito, não cabemos a nós questioná-la. Isso, a gente só tem que seguir, ponto final. Temos que segui-la, aplicá-la. Agora, se nós formos, né, estudiosos do assunto, nós podemos produzir artigos apontando como é que melhor, aliás, apontando os caminhos de compreensão, interpretação, né, e aplicação da lei. E sugestões para os deputados apreciarem no sentido de corrigi-la, melhorá-la, modificá-la. Mas são sugestões que o Congresso pode aceitar ou não. Porque como eles são os legítimos escolhidos por nós, eles é que decidem o que é justo e o que é injusto. Ou seja, o que é que precisa melhorar ou não. Está bom assim ou seria melhor diferente? O Congresso é que vai dizer. Porque é ele que tem um poder, né, fornecido, repassado por nós, através de nossa escolha, para realizar essa atividade. Tá? Agora, a lei pronta, acabada, ela é dogma para todo o resto da sociedade, para o executivo, para o judiciário. Então, nós que iremos atuar juridicamente, né, tanto no executivo como no judiciário, nessa parte, nós fazemos apenas a aplicação. Claro, compreensão, interpretação para a devida aplicação da lei. Pessoal, essa lei aí é babado, né? Essa lei não é moleza, não. Por quê? Porque para ela ser bem aplicada, né? Lembra aí, ó. Para ela ser bem aplicada, eu tenho que saber essa parte aqui da Constituição. Então, eu tenho que estar afinado com a minha Constituição. E, além disso, eu tenho que estar afinado com esses tratados, essas convenções aqui, ó. Como são convenções e tratados, né, aos quais o Brasil, né, aderiu e se aderiu, né, se comprometeu a cumpri-las, não apenas com os outros países, não apenas a nível internacional, mas a partir do momento que o Brasil, né, o nosso país, né, não só assume esse compromisso internacional, mas como Congresso, né, determina que esses tratados, essas convenções, passem a viger, passem a valer aqui no nosso território, então eles passam a ser lei aqui dentro. Tá? Toda convenção que passa a fazer parte do nosso ordenamento, ora, se faz parte do nosso ordenamento, né? Então é nosso ordenamento. E como nosso ordenamento é dogma para nós. Dogma no sentido de dever ser aplicado. Então, para que a gente possa aplicar a Lei Maria da Penha em sintonia, né, a gente tem que aplicá-la conforme a Constituição, tá? E conforme as convenções e os tratados. Ok? Relacionados a esse tema. Que a própria lei já vem trazendo. Compreendida aí essa parte? Compreendido. Então, assim, é claro que eu preciso estudar a Constituição para eu compreender uma lei penal. E não muitas vezes também eu tenho que compreender quais são os tratados que se vinculam a ela. Porque essa leizinha, ela não surgiu, leizinha que eu chamo assim, pequena, né? Não tão extensa. Ela surgiu de alguma coisa. Ela é resultado de uma evolução. Ela não surgiu assim de um estalar de dedos. Tá? Primeiro há uma mobilização internacional, nós criamos convenções, né? Isso vai evoluindo, isso replica na nossa Constituição e temos na atualidade a necessidade de produzir uma lei para isso. Né? Como é que vamos chegar a esse ponto? Como é que chegamos a esse grau de maturidade? Ora, eu não estou gênio sozinho, tá? Eu estou pensando junto com os demais, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O mundo está discutindo isso. Como é que vamos chegar a uma lei madura, evoluída? Olha, eu vou pesquisar o que é que os outros estão produzindo. Isso é matéria jurídica, né, desempenhada, efetivada pelos consultores jurídicos no parlamento. O deputado chega e fala, né?
para a consultora Yasmin, Paula Rabelo, Ricardo Vanderlan, Matheus, Sara Reis, Cleusa, Ana Luísa, Jéssica e Ana Paula. Todas consultoras legislativas do Congresso. Eita, menino, que o negócio agora foi pesado. Todo mundo assim da mais alta relevância jurídica na parte, né, legislativa de nosso país. O senador e o deputado chegam para vocês e dizem, olha, eu preciso aí de um estudo, né, para melhorar essa lei aqui que a gente está tentando produzir, vocês vão nos auxiliar nisso. Muito bem, vamos começar o trabalho. E vocês vão pesquisando, tá, essa linha, né, de atuação que os senadores e os deputados querem, e vocês vão colaborando com os deputados e senadores para a produção de uma lei melhor, mais requintada, com um conteúdo jurídico mais sofisticado, mais atualizado, até chegar nessa nossa lei. Aí vocês, olha, essa parte aqui eu preciso de um auxílio de um psicólogo, preciso de um auxílio de um assistente social, do pessoal da saúde. Como é que eu vou dizer que houve agressão sexual se eu não tiver um apoio do pessoal da saúde? Como é que eu vou dizer que houve um crime psicológico se eu não tiver o apoio do pessoal da psicologia? Questão econômica se eu não tiver o apoio do pessoal da assistência social? Então, né, na produção da lei, todo esse pensamento jurídico é desenvolvido. Tá? Então, assim, o campo do direito, ele passa por todos os poderes. Desde o legislativo, o executivo e o judiciário. Muitas vezes a gente só enxerga a função do profissional do direito no judiciário ou no sistema de justiça, né? Não é isso, muitas vezes? Sim. Né, pessoal? Sim. Então, assim, por isso é que a gente faz essa caminhada toda para que você tenha condições fortes, né? Um conhecimento, pelo menos, mais preciso, já que você está começando o curso, para entender todo esse mecanismo, não só de discussão do que é justiça, lá atrás aí você vai amadurecendo, né, para decidir o que é justo. Justo é que a mulher não pode ser agredida, violentada, beleza? Isso que é justo. Não importa, a gente vai meter a colher em todo canto que for para defender a justiça. O que é justiça? A mulher não pode ser agredida ou violentada. Ok, definimos isso. Como é que a gente constrói essa proteção? Vamos construir uma lei. Como é que a gente constrói a lei? Vamos lá trabalhar para o conteúdo da lei. Definimos o conteúdo da lei, discutimos e aprovamos a lei. Ótimo, é a melhor lei que a gente conseguiu. Então, se é a melhor lei que conseguimos, está valendo? Está. Qual é o nosso compromisso agora com essa lei? Cumpri-la, efetivá-la. Aí lá vão as instituições do Executivo e do Judiciário arregaçar as mangas, porque agora é com eles. O parlamento já fez a sua tarefa. Vamos agora aplicar a lei. No, professor, mas é complicado demais aplicar essa lei. Dá um trabalho danado. É polícia militar, é polícia civil, é defensoria pública, OAB, é judiciário, é promotor, todo mundo trabalhando para poder aplicar essa lei. Exatamente. Tá? E é aí onde a gente vai pegar esse videozinho aqui para mostrar a outra ponta do babado. Cadê? Calma lá, que a vida não é assim não. Tem que ter mais emoção. Cadê, gente? Tá aqui a patrulha. Vamos ver aqui. A gente está vendo em grau de hierarquia para cima, de cima para baixo, né? Do juiz, promotor, até chegar na parte de atuação da polícia militar. Tá? O que é que diz aqui o texto? Nossa, o texto não está... Por que ele não está? Espera aí. Deixa eu renovar aqui a página. Por que ele não estava... Pronto. Vamos ver se eu consigo sublinhar aqui a lei. Ó. Não estou conseguindo sublinhar aqui a parte. Então vamos aqui aumentar. Uma reunião aqui, tá? Dos policiais, tá? Para inaugurar o que, pessoal? A patrulha de prevenção à violência doméstica e de contagem. Foi oficialmente lançada nessa última segunda-feira, dia 17, no 18º Batalhão de Polícia Militar. Estão conseguindo ver aí?
Sim, depois manda essa notícia pra mim. Já Por mandei, tá favor. lá no grupo. Aquela Já tá no grupo aquela lista lá de links, tá? Aí vai dizer lá, ó, Tá bom, obrigada. tá? A comandante da Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, Major Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues, ministrou uma palestra sobre o trabalho da corporação e apresentou os resultados alcançados desde a criação da companhia. Os resultados, então, são dados, né? O comandante do 18º Batalhão, Tenente-Coronel Maurício José de Oliveira, destacou a singularidade do trabalho que começará a ser desempenhado no município e ressaltou que toda a unidade vem se empenhando para que o serviço seja bem sucedido. Tá? Aí você tem os outros links mostrando, tá, as ações realizadas em conjunto. Nossa, essas propagandas aqui atrapalham aqui nossa visualização. Então, nós temos Polícia Civil e Polícia Militar unidas, trabalhando em conjunto. Aqui a delegada, aqui a Major Cleide, tá? 5 homens foram presos em Belo Horizonte e na região metropolitana na manhã dessa quinta-feira. Tá? E vamos nós, né? Passando por aqueles links lá que eu passei para vocês. Dramas por trás dos números. Ora, estatística não fica só em número. Ela serve para apontar ações, né? Relatos da violência doméstica por quem a combate. Tá? Aqui a Major, junto com sua equipe, né? Nessa ilustração de apoio à vítima. Tá? 2 de junho de 2019 era para ser mandato de comemoração para Ana Luísa Apolônio Silva, de 19 anos, que festejava o primeiro aniversário do filho. Deixou de ser quando o ex-companheiro dela, de 23 anos, chegou à casa dela, onde ocorria a festa e estragou tudo. Agressivo, a ameaçou de morte. Vou estourar sua cabeça. Né? Como é que isso resulta? Ninguém mete a colher? Negativo. E quem vai meter a colher é logo a uma outra mulher que vai determinar toda a ação, né? E por aí, gente, seguimos nas ações não só da Polícia Militar, tem aqui o Judiciário, tudo isso lá que a gente colocou lá no grupo de vocês, aqui a nossa gloriosa audiência, tá? Eu queria só mostrar aqui o vídeo da Major. Vamos ver aqui. Agressores sob orientação, tá? Lembrar que as instituições agem não só no apoio à vítima, né? Porque se tem vítima, a agressão já aconteceu, mas também tentando reduzir reincidência e tentando fazer quebrar o ciclo de violência ou fazer com que os agressores deixem de agredir. Tá? Então aqui a comandante vai dizer, né? O efetivo é composto por policiais masculinos e femininos. Damos prioridade ao contato com as vítimas por intervenção da policial feminina e com o autor pelo policial masculino. Então a equipe, né, formada por, né, homens e mulheres, para dar maior destaque a essa necessidade de proteção, tanto à vítima como ao atendimento ou à conversa com o agressor. Deixa eu procurar aqui. Suspeito de torturar a esposa em Belo Horizonte é preso em operação contra agressores. Tá? Porque justamente são a Polícia Militar e a Polícia Civil os primeiros que agem quando há uma agressão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo aqui para vocês. Muito bacana. Vocês estão vendo aí o vídeo? Estão vendo o vídeo aí, gente? Agora saiu. Na prevenção ao feminicídio. Vamos pegar desde o começo. A gente começa a edição de hoje. Saiu? Uhum. Compartilhando a tela do Word. Hã? Estava compartilhando a tela do Word. Ah, então vamos aqui. Estão vendo agora? Sim. Vamos lá. Com números que assustam.
Veja bem, no Brasil, uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. Por dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio. E a cada 2 minutos, uma mulher registra boletim de ocorrência de agressão sob a lei. Patrulha do Amor, tá? Aqui é a ação da Polícia Militar de Minas Gerais. Maria da Penha. Hoje, no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, nós vamos te mostrar uma iniciativa que está presente em 31 municípios mineiros. É a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, carinhosamente apelidada de Patrulha do Amor. Nós fomos, então, conferir como é o trabalho desses profissionais na prevenção ao feminicídio. Veja só. Análise dos boletins de ocorrência. Esse é o ponto de partida para a atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar. Serviço que existe desde 2010. Semanalmente nós fazemos pesquisas com relação aos casos mais graves e reincidentes de violência doméstica que ocorreram na cidade de Belo Horizonte. As equipes elas fazem a seleção dessas ocorrências e separam os endereços das vítimas. Posteriormente, eles deslocam até a casa dessas vítimas para poder verificar se elas desejam ou não ser atendidas pela Polícia Militar. O treinamento para dar um olhar mais humano ao atendimento ocorre com frequência. São 16 equipes com 42 profissionais. Metade deles é mulher, o que dá abertura ao diálogo com as vítimas. A Major Cleide aponta a baixa reincidência como indicação do sucesso das ações. Nós já atendemos 4.622 famílias. Dentro desse universo, nós temos menos de 5% de reincidência, ou seja, em mais de 95%, o ciclo da violência ele foi efetivamente quebrado e essas vítimas elas tiveram as condições de retomar a sua rotina. Depois de analisado o caso, a Sargento Luísa e o Cabo Jason seguem para o contato com a vítima e o agressor. A equipe vai apresentar o serviço e oferecer informações para dar suporte a quem registrou a ocorrência. Esse é um dos casos que se mistura a tantos outros espalhados pelo estado. Em Minas, a cada hora 16 mulheres sofrem violência doméstica. E os crimes mais graves só aumentam. O número de denúncias por tentativa de feminicídio registrado pelo Ligue 180 cresceu 425% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. De janeiro a junho foram mais de 2.700 denúncias. Hoje a equipe está voltando à casa dessa mulher para uma última visita. Ela prefere não ser identificada, mas faz parte dessa estatística. O ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e ela quase foi assassinada. Desde junho, a equipe vem acompanhando o caso. Esse meu ex-marido, ele tinha formas agressivas, não batia, mas gritava, usava droga, batia porta. Então, com esse vínculo de tanto oprimir meus filhos, então ele decidia separar. Na separação, ele quis me matar. A sargento, que atua nesse serviço há 4 anos, conta que em muitas situações o agressor e a companheira desconhecem o que configura a violência. O que mais marca que a gente detecta é o estado emocional da vítima. Às vezes ela está bem abatida, ela já não tem mais nenhuma esperança, nada parece que vai dar certo. A gente faz a apresentação do serviço para ela, fala dos parceiros da rede. A gente fala que é possível ela sair desse ciclo da violência doméstica. A maioria dos autores sabe. Vocês estão percebendo aí, gente? Voltando aqui para nós, né? Para terminarmos a análise do vídeo. Que tradicionalmente a gente associa a ação da polícia naquele pega-pega, naquela troca de tiro e na prisão, né? Não é isso? Uhum. Né? Sim. Isso. Normalmente o que é que a gente vê, o que é que a gente pensa, né? Como leigo. Não, a polícia, quando é acionada, é porque o negócio está, né, muito complicado, então a atuação é de uso de força, de intimidação, para conseguir controlar a situação e, no último caso, algema o agressor, porque o agressor é resistente, é perigoso, então a necessidade da algema, ou então, se não tiver necessidade da algema, mas pelo menos a prisão. A gente visualiza a atuação das ações policiais na parte penal, normalmente com esse tipo de ação
específico, né? Por isso, né, a necessidade de trabalho, de capacitação, de treinamento para uma atuação diferenciada de todos os órgãos que atuam nessa atividade de combate à violência doméstica. Inclusive, com a instituição que tem vamos dizer assim, um estereótipo, ou pelo menos um conhecimento por parte da sociedade em agir de forma diferente, ou seja, não age para prender, né? Se possível, se necessário, trocar tiro, né? Usando a força para combater o crime. Então, é essa imagem normalmente, né, que é passada para a ação dos policiais. Nunca você vai imaginar que a polícia vai sair para conversar, para saber como é que estão as coisas, para analisar como é que está sendo o pós-atendimento daquela primeira ocorrência. Tá? Então, é isso aí que chama muita atenção nessa atuação especializada dos órgãos, quando eles passam a agir de forma mais técnica, né? Com um treinamento mais apurado para atuar de forma mais específica em um determinado ramo do direito. Tá? Então, vamos concluir aí o vídeo. Sabem, né, que existe a questão da violência, a questão da Lei Maria da Penha, mas muitos se atêm à questão da violência física. E na lei há outras formas de violência, como a psicológica, moral, sexual e patrimonial. Trabalho encerrado e a vida segue. Sentimento de dever cumprido e esperança de um futuro sem violência. Quando essa vítima ela percebe esse apoio, é muito confortante a gente saber que essa mulher ela já saiu do ciclo da violência doméstica, ela passa a ter uma nova visão e tem a certeza que é possível sim retomar a vida e seguir em frente. Aprendi que todo mundo está perdido, né? Igual a gente fica muito apavorada, acha que, bom, vou morrer mesmo e pronto. Então, eles ajudam a orientar a gente a ter uma esperança, né? Que a gente não tem que ficar nesse ciclo de violência e ter que ficar aguentando, suportando isso, né? E eu aprendi muito que tem gente para ajudar a gente, né? Às vezes a gente não sabe dessas condições e, graças a Deus, a equipe apareceu na minha vida e hoje estou bem mais segura. Tá dado o recado, né? Beleza aí? Compreendido? Sim. Compreendido. Tá, no nosso texto lá, nós faltamos olhar a delegada para frente, tá? Eu quis fazer esse resumo para focar outros tópicos, para que a gente possa compreender de forma mais detalhada o que a gente já viu e a gente passar agora para essa fase de análise do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, beleza? E da ação da equipe multidisciplinar. Ok? Ok. Aí a gente finaliza essa análise amanhã para a gente Ok. seguir com o nosso conteúdo aí de preparação para os trabalhos dos debates. Beleza? Beleza. Então, tenham aí uma boa quinta, bons estudos. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Então, Ah, tchau, bom, com Deus. Tudo de bom. Valeu aí. Tchau. Tchau.